Vamos falar de outro assunto. Veja, Pernambuco teve alta na produção industrial no mês de outubro. As vendas do comércio varejista também cresceram. O que é que os números nos dizem, hein, sobre a economia do nosso estado? É sobre isso que a gente vai conversar agora pela internet, aqui com o economista Écio Costa. Écio, bom dia para você. Bom dia, Clarissa. Bom dia, o pessoal que está nos acompanhando. Bom dia, Pernambuco. Muito bem, falando assim dessa alta na produção industrial do país, Pernambuco teve a segunda maior alta, em outubro, um aumento de 2,9%. Fala um pouquinho sobre esses números, qual foi o setor aí dessa parte industrial que alavancou a produção aqui em Pernambuco? Na realidade, é uma alta generalizada, Clarissa. Você tem todos os setores apresentando uma boa performance, inclusive uma performance melhor do que a maioria dos estados. No mês de outubro, a gente só não teve um crescimento tão alto quanto o crescimento apresentado pelo estado do Paraná. E no acumulado do ano, a gente é destaque. Então, esse setor é um setor que recuperou as perdas que aconteceram com a pandemia. A gente já está, em termos de produção industrial, a gente já não sabe mais o que é pandemia na indústria pernambucana. Isso também significa a geração também de mais empregos, Écio? Sim, no setor industrial, à medida que você tem uma demanda maior, puxada aí principalmente, eu diria, pelo auxílio emergencial, que Pernambuco teve um auxílio emergencial que foi mais do que o dobro da média nacional, então isso fomentou muito o consumo. E aí você vê as vendas do varejo também foram bastante elevadas no mês de outubro, apresentando inclusive uma aceleração, e isso faz com que mais demanda, mais produção, mais geração de empregos na nossa economia. Mas, claro, geração de empregos num setor específico, que é o setor industrial. E também, como na parte industrial, o auxílio emergencial também impactou nas vendas do comércio varejista? Sim, o auxílio emergencial ele tem sido um grande acelerador do consumo aqui na nossa economia, como no Brasil como um todo. Você vê as famílias com mais renda, principalmente as mais pobres, elas tiveram uma elevação de renda significativa e isso ajudou para que consumissem mais produtos da economia pernambucana, da economia nacional. Écio, o governo federal vem falando em suspender o pagamento desse auxílio emergencial. Como é que vocês avaliam, vocês economistas avaliam o impacto dessa suspensão nessa retomada da atividade econômica? A gente tem que ver um pouco com calma isso, porque o auxílio trouxe um impacto no orçamento federal muito grande. O endividamento do país saiu de 79% e deve fechar isso no encerramento de 2019, deve fechar 2020 a mais de 96% do PIB. Isso é muito alto para um país em desenvolvimento como o nosso país. Então, isso traz preocupações de credibilidade do país. E isso, ao mesmo tempo, faz com que você tenha uma desaceleração a partir do ano que vem nas vendas. Esse comércio está sendo impactado muito pelo consumo das famílias, que estão tendo mais renda. Então, há uma desaceleração nacional, uma desaceleração a partir do ano que vem, só que à medida que você tem também mais emprego, mais renda na economia, a economia ela tende a andar com suas próprias pernas. A expectativa é que isso aconteça. Só que para isso a gente precisa ter os relaxamentos do isolamento social acontecendo. E isso vai depender muito também das questões relacionadas ao Covid. Quanto mais infecções nós tivermos por conta do Covid, mais demorada vai ser essa retomada do setor de serviços, que na economia pernambucana, inclusive, representa mais de 70% do PIB. E os empregos da região do estado de Pernambuco, em sua grande maioria, são do setor de serviços. E aí inclui hotelaria, bares, restaurantes, e todos esses serviços são prestados às famílias. Esse setor, Pernambuco ainda está sem ter recuperado a queda que aconteceu na pandemia. E isso vai acontecer à medida que você relaxe mais o isolamento social. Só que, como eu disse, tem que ter vacina, tem que ter uma redução do número de casos e, no momento, a gente está tendo uma retomada desse número de casos.
É importante essa reflexão que você nos traz, né? Que a gente fala aqui o tempo todo sobre a responsabilidade de cada um em relação ao comportamento, à atitude de proteção, né? É um círculo que se fecha. É a pessoa que sai de casa com a máscara para qualquer que seja a atividade, e isso tudo reflete na situação da gente que está em casa à procura de emprego, porque a gente precisa que as atividades econômicas elas continuem para poder gerar emprego. Em relação ao emprego, durante a pandemia, Écio, a gente viu o número de microempreendedores individuais crescer muito, né? É uma alternativa que as pessoas buscaram para seguir tendo renda. Mas em relação ao emprego formal, de carteira de trabalho assinada, o que é que foi feito? O governo do estado, o governo federal, as prefeituras, para gerar isso para o trabalhador? Eu acho que o setor de serviços, como eu mencionei, ele é o grande fomentador dos MEIs também, né? A maioria dos microempreendedores individuais, eles estão no setor de serviços. E, como eu já mencionei, o impacto sobre eles ainda é muito elevado. O setor do turismo, a cultura, está sofrendo ainda muito os impactos do Covid. Na questão da indústria, aí você tem uma geração maior de empregos formais. Tá? Você vai olhar lá no CAGED, por exemplo, que monitora os empregos formais, a maioria deles são relacionados ao setor industrial, também o setor de serviços. E aí, o setor industrial ele está sendo movimentado e está conseguindo reduzir, por exemplo, o grande déficit que nós temos aqui no estado de Pernambuco, né? e no município de Recife. Mas ainda é um trabalho difícil. Para você reduzir o número de empregos é muito fácil, né? A atividade econômica cai, mas quando há uma retomada é o mais difícil de acontecer, de você contratar, porque o custo ainda é muito elevado, apesar da reforma trabalhista que a gente teve lá no passado. Uhum. E aí o que é que Estado e município têm que fazer? Eles precisam estar trabalhando muito na desburocratização dos negócios, facilitação de negócios, tanto a nível estadual como a nível municipal, dos grandes municípios que têm a maior população. Eu acho que essa é a grande dica. Nesse caso, as linhas de crédito também para estimular o empresário, que é esse empresário, essa pessoa que vai gerar o emprego, essas linhas de crédito, essas iniciativas, desburocratização, também vai ajudar nisso? Sim, é todo um corpo de ações que precisam ser tomadas, né? Desde a desburocratização, de você não precisar de um alvará de funcionamento, de uma licença, para atividade de baixo risco, né? E ter um crédito, um microcrédito que chegue efetivamente lá na ponta, né? Então, essa é uma ação que tem que ser também organizada pelo Estado, pelo município e usando também os recursos que existam aí a nível federal, né? Dessa forma, você consegue fomentar os negócios. Écio Costa, economista, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco. Até a próxima. Boa sexta-feira para você. Até a próxima.